Henker que vive duas vezes. Capítulo 504. Missão do cenário, 4. Valdebiche permaneceu em silêncio por um momento, olhando feio para Yeon-woo. Parecia que ele sabia quem era Yeon-woo. Sua personalidade é diferente do diário. O Valdebiche que Jeong-woo lembrava sempre foi simples e gentil. Às vezes, nas batalhas, ele enlouquecia e corria sem olhar para trás, e foi assim que ganhou o apelido de Espada Yaksha. Mas normalmente tinha uma personalidade tímida, incapaz de dizer algo maldoso aos outros. Foi por isso que ele foi constantemente provocado por seus companheiros, e foi também a razão pela qual ele foi enganado por Bailuk no final. Porém, o Valdebiche na frente de Yeon-woo não era nada disso. Seus olhos estavam brilhando e ele parecia inflexível. Além disso, as cicatrizes que preenchiam todo o seu corpo mostravam o quão difíceis eram os campos de batalha em que ele lutava. A loucura que explodia sempre que ele agarrava sua espada também foi reprimida por um espírito de luta feroz. Ele parecia um guerreiro que travou inúmeras batalhas, mas sua pronúncia lenta era sempre a mesma. Valdebiche não falou em voz alta, mas usou o open speaking, provavelmente porque dessa forma ele poderia expressar seus pensamentos mais rapidamente. Você tem razão? O nome de Yeon-woo foi borrado novamente porque ainda estava marcado como dado confidencial. Mas Valdebiche disse a palavra, Cha Yeon-woo, diretamente, o que significa que ele sabia exatamente quem ele era. Será que Jeong-woo te disse meu nome também? De passagem. Ele deve ter murmurado o nome quando estava bêbado. Você acertou em cheio. Valdebiche olhou Yeon-woo de cima a baixo novamente, sem palavras. Muitas emoções passaram por seus olhos naquele momento. Como ele estava olhando exatamente para o mesmo rosto de seu velho amigo, ele provavelmente estava tendo sentimentos confusos. Era compreensível, já que eles começaram juntos no tutorial e continuaram bons amigos. Então, Valdebiche forçou suas emoções complicadas de lado e suspirou. Eu não posso dizer com certeza. Mas você realmente veio até aqui? Ele estreitou os olhos para Yeon-woo. E a maneira como você causa problemas é como se fosse seu irmão mais novo. Como os irmãos podem ser tão parecidos? Não. Yeon-woo bufou. Eu sou muito melhor que ele, em termos de rosto e personalidade. Valdebiche olhou para Yeon-woo com uma expressão espantada, como se estivesse se perguntando que tipo de bobagem ele estava ouvindo. Ele estalou a língua. Seu narcisismo também é o mesmo. Só a maneira como você fala é diferente. Seus outros companheiros não reclamam disso? Só estou falando a verdade. Do que eles reclamariam? Vocês realmente são irmãos. Valdebiche balançou a cabeça enquanto Yeon-woo ignorava. Antes disso, há algo que quero perguntar. O que é? Este lugar fica dentro da torre, mas por que existem tantos deuses de outro mundo? Cru. Valdebiche estava prestes a responder quando o grito dos deuses do outro mundo soou novamente no céu. O palco tremeu mais uma vez. O céu tremeu como se estivesse prestes a cair. Os deuses começaram a lutar entre si, ainda irritados por terem perdido o alvo. Valdebiche observou a cena e levantou-se lentamente. Não acho que será fácil continuar falando aqui. Vamos primeiro, me siga. Ele não esperou pela resposta de Yeon-woo antes de começar a se mover. A barreira se moveu junto com ele. Ele parecia acostumado com a situação. Yeon-woo também usou o Wind Path para seguir Valdebiche. O lugar para onde ele o levou ficava longe de onde Yeon-woo havia chegado. Múltiplas barreiras foram colocadas sobre uma grande planície. Quando Yeon-woo entrou, ele viu uma vala comum com inúmeras lápides alinhadas. A cabana em que Valdebiche estava hospedado ficava atrás dos túmulos. Esse túmulo é. Por que você pergunta quando já sabe? Os túmulos da minha raça morta. Embora eu não tenha conseguido enterrá-los adequadamente. Entre. O tom de Valdebiche foi um pouco áspero. Yeon-woo podia sentir a exaustão escorrendo de suas palavras. Um meio gigante que escolheu ser coveiro. Parecia que Valdebiche estava recuperando os restos mortais dos gigantes e marcando essas lápides uma por uma. Ele estava fazendo o que ninguém lhe havia pedido para fazer na solidão. Seria estranho se ele não fosse esperto, já que continuava trabalhando em meio aos perigos dos deuses do outro mundo. A cabana em que ele estava hospedado era bastante grande. Como ele era grande, não podia deixar de parecer grande para os padrões de Yeon-woo. O interior foi preenchido apenas com o necessário, mostrando sua personalidade. É a mesma coisa. O layout era exatamente o mesmo da estrutura de seu quarto ainda na casa do clã. Valdebiche também não conseguiu escapar dos fantasmas do passado. Esta é a única coisa que tenho para dar. Então aceite sem reclamar. A xícara de chá que ele colocou na frente de Yeon-woo era tão grande que Yeon-woo não sabia o que era a princípio. Isso é uma pia? Ele mal sabia que era uma xícara de chá por causa dos desenhos que Valdebiche havia acrescentado a ela. Parece que ele ainda está mal com as mãos. Ele deve ter preparado café em algum momento porque a água preta encheu a xícara de chá que parecia uma pia. Meu estômago vai explodir se eu beber isso. Foi a primeira vez que Yeon-woo recebeu tanto café de uma vez, então ele se perguntou quando poderia beber tudo. A alça do copo era tão grossa que ele tinha que beber com as duas mãos. Isso o lembrou de quando seus amigos lhe serviram uma grande quantidade de bebidas quando ele tirou as primeiras férias do alistamento. Ele deu sua impressão depois de alguns goles. Amargo. Não foi apenas amargo, foi extremamente amargo. Valdebiche franziu a testa. Mas é um item do seu planeta natal.
Apesar de servir o café com uma atitude reservada, Valdebiche estava observando como Yeon-woo reagiria ao café. Não havia muitos grãos de café em seu quintal, então ele estava tentando ser o mais generoso possível com o visitante. Ele não pôde deixar de ficar irritado porque Yeon-woo reclamou do café depois de beber sua porção. Mas Yeon-woo ignorou Valdebiche e perguntou com um rosto inexpressivo. Você fez isso com a receita que Jeong-woo lhe deu, não foi? Como? O rosto carrancudo de Valdebiche mudou um pouco. É óbvio, aquele desgraçado não consegue nem tomar café. Ele acha que quanto amargo melhor. Você tem bebido aquela coisa amarga esse tempo todo? No começo foi difícil para mim também, mas depois de beber com o tempo o gosto cresceu em mim. As pessoas na Terra gostam de café expresso, mas a maioria saboreia-o lentamente, e não engole como se estivesse bebendo cerveja. Mesmo que as células gustativas da raça gigante sejam diferentes das dos humanos, ainda deve haver algumas semelhanças, já que você é meio gigante. Você achou que esse café amargo combinava com esse lugar cansado, não é? Como você pode pensar exatamente como Jeong-woo? Yeon-woo, frustrado, parou de tomar o café e se levantou. Você tem uma cozinha? Lá, mas por quê? Vou mudar essa sua língua estranha. Vou usar a cozinha um pouco. Yeon-woo não esperou sua permissão e entrou na cozinha com a xícara de café dele e de Valdebiche. Valdebiche olhou fixamente para as costas de Yeon-woo. Por que ele gaguejou e pediu licença? A maneira como Yeon-woo liderava a atmosfera e deixava os outros sem palavras parecia diferente de Jeong-woo. Era um visitante parecido com Jeong-woo, mas não exatamente, e tinha o rosto de Jeong-woo. Valdebiche fechou a boca e ficou em silêncio por um momento. Experimente isso. Um momento depois, Yeon-woo colocou uma nova xícara de café na frente de Valdebiche. Era um leite marrom. Valdebiche olhou entre o objeto alienígena e Yeon-woo em dúvida. Você misturou café com leite? Era impossível entender com sua linha de raciocínio, já que ele só engolia expressos amargos durante todo esse tempo. É um macchiato de caramelo. Secara, o quê? Olhando para Valdebiche confuso porque não conseguia repetir a pronúncia, Yeon-woo suspirou novamente e esfregou as têmporas. Caramel macchiato. É perfeito para pessoas que perderam o paladar como você. Substituí o leite e a calda de caramelo da terra por outra coisa, já que não temos aqui, mas deve ter um gosto bom. Já havia recebido críticas positivas do ancião chefe e de Bran, então ele não estava preocupado. Ele ficou com dor de cabeça pensando em como evitou os outros membros do Unhorned que vieram atrás dele depois de ouvir a notícia. Os ingredientes estavam todos em seu subespaço, então não foi tão difícil fazer isso. Valdebiche olhou para o café com uma cara ainda duvidosa e depois tomou um gole com uma careta. Bom, isso. Ele falou em voz alta antes que percebesse com os olhos arregalados. Como você fez isso? Yeon-woo ergueu um canto da boca. Segredo comercial. O rosto de Valdebiche se contraiu novamente. Você é igual a Jeong-woo nesse aspecto. Não beba assim, mas tome o gelado se tiver gelo também. Você pode gostar mais. Valdebiche bebeu o café como Yeon-woo o ensinou e exclamou surpreso. Sua boca estava alegre por tomar um café tão doce depois de beber todo aquele expresso. O sorriso brilhante de Valdebiche foi uma mudança em relação à expressão sombria que ele tinha desde que Yeon-woo o conheceu. Yeon-woo sorriu junto com ele. Estou satisfeito. Você bebeu tolamente mais de 10 tigelas, então seria estranho se não bebesse. Yeon-woo estalou a língua olhando para as xícaras de chá que não eram xícaras empilhadas ao lado de Valdebiche. O falecido imperador da gula ficaria envergonhado se visse. Não diga que sou tolo. Então digamos que você tenha um grande apetite. Mais importante, quero conversar agora se seu estômago estiver cheio. Valdebiche cerrou os punhos porque Yeon-woo não o deixou vencer uma única discussão. Foi mais irritante já que ele estava dizendo tudo isso com uma cara sem emoção. Jeong-woo pelo menos teria rido. Mas a aparência de Yeon-woo também foi sem precedentes para ele. Ele achava que um dos membros da família de Jeong-woo entraria na torre depois de receber a carta, mas se sentia estranho agora que isso realmente havia acontecido. Ele se sentiu especialmente complicado porque Yeon-woo tinha exatamente o mesmo rosto de Jeong-woo. Eu estive procurando por você todo esse tempo. Você sabe por quê, certo? Valdebiche assentiu pesadamente. Ele havia pecado. Ouvi dizer que Jeong-woo apareceu na torre e a tia ressuscitou. Imaginei que um dos membros da família de Jeong-woo estava fingindo ser Jeong-woo para se vingar. Eu também estou me preparando desde então. Valdebiche baixou a cabeça. Eu te darei minha cabeça de bom grado se você quiser me matar. Não tenho desculpa para mim mesmo. Mas eu tenho um pedido. Por favor. Só me dê um tempinho. Tenho alguns assuntos inacabados. Depois que terminar, eu mesmo entregarei minha cabeça. Então, por favor, me dê algum tempo. Yeon-woo abriu seus olhos dracônicos para olhar para Valdebiche. As imperfeições estavam se aglomerando e se dispersando ao lado dele. Ele estava falando a verdade. Ele realmente estava preparado para morrer. Yeon-woo estalou a língua e fechou os olhos. Acho que você não foi completamente abandonado. Yeon-woo murmurou para si mesmo. De Leonard a Valdebiche. Yeon-woo disse que achou difícil perdoá-los, mas começou a ficar menos irritado. Eles enterraram seus sentimentos por Jeong-woo em seus corações, mesmo depois que ele morreu.
Não estou interessado em arrancar sua cabeça. O que? De qualquer forma, a vingança está quase acabando, e tudo o que resta naquela vadia da Vieira Duna. Sua cabeça não faz diferença. Mas se você ainda quer se desculpar com Jeong-woo, pague-o vivendo como minha espada.